e ao microfone. Beleza. Porque a gente vai passar... A gente sempre passa os nossos encontros lá para o YouTube, tá bom? Certo. Isso é bom. Podemos dar uma boa noite, né, meninos e meninas? Mas pode dar uma boa noite. Muito bem. Podemos começar? Como que... Sim. Sim. Então, bom, em primeiro lugar, eu gostaria de falar aqui uma boa noite para todos, né? Todos os nossos alunos de graduação, pós-graduação, pessoas que se interessaram em participar desse bate-papo. É um prazer imenso tê-los todos aqui conosco nessa noite, né? E agradeço muito a todo o corpo docente que possibilitou que esse evento fosse realizado. Então, a professora Leila, coordenadora do curso de administração, professora Mariana Muniz, que está aqui conosco, professora Marineide, a Larissa, né? Então, muito obrigada. E é um prazer imenso tê-los aqui conosco, os dois professores, Maricê e Mauro. Vou fazer uma breve apresentação dos dois antes de vocês iniciarem as respectivas falas. Então, o professor Maricê, ele tem graduação em Engenharia de Agrimensura pela Faculdade de Engenharia de Araraquara, pós-graduação em Transportes pela ESC-USP, especialização em Engenharia do Trabalho pela Fundacentro, especialização em Logística Empresarial pela Fundação Getúlio Vargas e é mestre em Educação pela Unisal Americana. Atualmente é professor do Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza, Unidade de Americana, no curso Superior de Tecnologia em Logística. Ministrou disciplinas nos cursos de pós-graduação na Unisal Campinas, na FACP Paulínia, na FAV Valinhos e na Universidade Mackenzie, aqui em Campinas. Tem muita experiência em indústrias nacionais e multinacionais, operadores portuários e concessionárias ferroviárias, atuando por mais de 30 anos, onde ocupou cargos de alta gerência e diretoria. É consultor em logística internacional e importações com benefícios e também em operação de terminais, investidor na área de hospedagem executiva na região metropolitana de Campinas. O professor Mauro é mestre em Engenharia de Produção e formado em Administração pela Universidade Luterana do Brasil. Atualmente exerce atividades de professor do curso de administração na Universidade Presbiteriana Mackenzie, em Campinas, e como professor do curso de logística da FATEC de Americana. A atuação docente envolve nas disciplinas relacionadas à logística empresarial, gestão dos transportes e distribuição, pesquisa operacional aplicada à logística, custos logísticos, análise e elaboração de projetos logísticos, gestão de suprimentos, análise de cenários logísticos estratégicos e plataformas logísticas, e atua também como orientador de trabalhos de conclusão de curso, de graduação e pós-graduação. Né? Ele tem experiência também em consultoria, pesquisas, projetos e docências de extensão, graduação e pós-graduação desde 1997, com foco específico em logística, supply chain, logística reversa e transporte de cargas. É um prazer tê-los conosco e gostaria de deixá-los à vontade para começar esse bate-papo com a gente. Muito obrigada. Muito obrigado, professora Raquel. Muito obrigado, professora Mariana. O que a gente vai fazer hoje aqui, né? O que a gente vai apresentar para vocês hoje é como é que está o mercado de transporte, logística e supply chain, e também perspectivas. O professor Maricê vai trazer umas novas áreas que, inclusive, foram objeto de consulta no âmbito internacional, e vocês vão se surpreender como o Triple Bottom Line acaba se sobressaindo, inclusive, em habilidades que vocês devem possuir. Mas eu vou fazer a apresentação, vou começar a apresentação rapidamente, que a gente não tem muito tempo aí para digamos assim, despender com algumas explicações. Eu vou fazer a minha apresentação rapidamente e o professor Maricê logo em seguida assume. Tudo bem, professor Maricê? Pode ser assim?
Claro. Então, Tranquilo. vamos tocar o barco. Eu vou compartilhar minha área de trabalho aqui. Presume-se que esteja tudo certo, mas não está. A gente tem que mexer um pouquinho no programa, senão ele não vai. Aqui. A gente já conhece, né? Então tá. Pessoal, todo mundo deve tá vendo aí se o meu computador, que eu carinhosamente chamo de amnésia, porque ele não tem memória, né? Estamos vendo sim, Mauro. Então tá. É que às vezes pode acontecer de não mudar o slide. Vamos ver se o meu slide vai mudar aqui. É o fuso horário, Mauro. Mudou o slide? Mudou. Então tá bom. Estamos no caminho. Pessoal, é o seguinte, eu vou colocar aqui o meu ponteiro vermelho, minha caneta vermelha. Bom, isso aqui é uma palestra da Universidade Mackenzie. O título da palestra é Perspectivas e Desafios do Profissional de Logística e Supply Chain Management, né? O professor Maricê é o meu companheiro aqui na apresentação, e essa apresentação ela faz parte, digamos assim, de uma propalação daquilo que a gente tem no pós-graduação aqui de logística. Tá? Ao final eu vou mostrar para vocês aqui, caso vocês queiram alguma informação sobre pós-graduação. Professor Maricê, eu, professor Nelson, professora Daniela, professor Gardesani, e tem mais outros professores que são da Mackenzie de São Paulo, fazem parte do corpo docente. Tá? Mas o que a gente vai tratar aqui? Nós vamos tratar basicamente da evolução da competência conceitual da área de transporte, TL é transporte, logística e 1%, né, supply chain management. Então a gente vai ver a evolução da competência, as carreiras possíveis, diplomação e certificação, o perfil atual e futuro do profissional de supply chain, a remuneração do profissional de transporte, logística e supply chain. Vou fazer uma comparação com a remuneração nacional e internacional, a gente vai ver que nós estamos defasados, tá? E tópicos emergentes, esse sim é o tópico específico do professor Maricê, que ele tem aí novidades bastante interessantes que vão gerar um diferencial competitivo. Então vamos lá, né? Primeiro passo é a evolução da competência conceitual da área de logística, né? 1963, né? A evolução da nossa principal entidade representativa em âmbito mundial, né? Eu conheci ela nos anos 94 como sendo CLM, Council of Logistics Management, que é a sigla. Mas ela começou em 1963 com o nome de National Council of Physical Distribution Management. Para que vocês saibam, em 1963, quando eles criaram esta instituição, na verdade, eles estavam começando a pensar em logística, né? Para quem não sabe, a logística veio do marketing. Os principais autores, inclusive fundadores do NCPDM, que depois virou Conselho de Logística e depois Conselho de Supply Chain, são ex-professores, pesquisadores da área de marketing. A logística ela surgiu a partir do marketing, né? Com aquela crise do petróleo, o marketing teve uma explosão, principalmente como disciplina, como posto, né? Como um cargo de alto nível nas empresas, diretoria de marketing, né? E a percepção de que a utilidade de tempo e lugar não era algo que deveria, era algo que deveria sofrer uma atenção bastante intensa, né? Foi criado esse conselho. Em 85, esse mesmo conselho mudou o nome para Conselho de Logística Empresarial. Em 2005, ele mudou para Conselho de Profissionais de Gerenciamento de Cadeia de Suprimento. Tudo isso, pessoal, tem uma lógica de acontecimento. No curso de pós-graduação, a gente bate bem fundo para conhecer bem a história da evolução, para poder fazer uma progressão disso para o futuro. Não só em relação àquilo que a gente tem que implementar nas empresas, mas também na nossa carreira profissional. Tá? Paralelo a essa evolução desta instituição, o NCPDM, que virou CLM, que virou Council of Supply Chain Management Professionals, né? Em 96 a gente teve a criação do SCC, Supply Chain Council, que hoje foi absorvido pela APIX, né? American Production and Inventory Control Society, né? Mas as carreiras possíveis na área de transporte, logística e supply chain. Pessoal, a gente tem assim, nós temos as empresas que são usuárias do sistema logístico, né? Que é indústria, comércio, agronegócio e serviço. Esse pessoal se organiza em cadeias de suprimento e acabam demandando serviços logísticos. E aqui a gente tem as operadoras. As operadoras, aqui no Brasil, elas estão divididas em transportadores rodoviários de carga, que lá fora são chamados de Second PL, 2PL, né?
Aqui no Brasil, a gente tem também o operador logístico, ou 3PL, Third Party Logistics. Tem o operador de transporte multimodal e tem o 4PL e 5PL. 5PL não tem atuação aqui no Brasil, a gente só tem uma empresa no mundo hoje, que é a Trivisor, né, ou Trivisor, né, que é uma spin-off da Universidade da Antuérpia. Né? E, além das operadoras, né, então as empresas usuárias que se organizam em cadeias produtivas demandam serviços dos operadores, que, por sua vez, demandam infraestrutura e regulação e controle por parte do governo, né, que é feito pelo Ministério dos Transportes, pelas agências reguladoras, a NTT, ANTAC e ANAC, que é construído pelo DENIT, pela Valec, pela Secretaria de Portos, pelo Infraero, né, que são os organismos de planejamento, controle e implantação de infraestrutura, vias e terminais. Né? E temos também na área de suporte. Então, na área de suporte, na educação, o ensino, a pesquisa e a extensão. Né? Normalmente é pesquisa, ensino e extensão, essa seria a ordem correta. Né? E também nas entidades representativas de classe, né? A Abralog, que é uma associação da ABML com a ASLOG, já um pouco mais recente, coisa de uns 10 anos para cá. A ABOL, Associação Brasileira de Operadores Logísticos, tem o Sindicamp, que fica no terminal de carga em Campinas, né? Sindicato das Empresas de Transporte de Carga. Então, gente, tem carreira possível em tudo que é lugar, tá? Em tudo que é lugar. Quais são as certificações que nós temos hoje em termos de transporte, logística e supply chain? Né? A gente tem um técnico em logística, né? A gente tem hoje aqui, eu estou falando de ETEC porque eu conheço, né? Mas a gente também tem diversos cursos técnicos na área de logística que são formadores de profissionais nesta área, né? No nível superior, a gente tem os cursos de tecnólogo em logística, temos logística no curso de administração e de engenharia de produção, né? Então, nós temos no nível superior 3 oportunidades aí de se capacitar. No pós-graduação, a gente tem uma especialização, a Mackenzie tem aqui o seu especialização, já estamos indo para a segunda turma, né? Só que o curso da Mackenzie é considerado até quase que um MBA, porque tem 432 horas, né? Estou tentando escrever correto aqui com o meu mouse, né? Está meio difícil. Mas o nosso curso de especialização é considerado até mais do que um MBA, porque tem 432 horas de curso, né? E no pós-graduação estrito sensu, né, que são os acadêmicos, a gente tem o mestrado e o doutorado, né? E nos cursos de extensão, aí sim, são cursos livres que vocês encontram, inclusive em diversas instituições de ensino, entidades, né, nas ASICs e tudo mais. Cansei de dar cursos de extensão de logística. Essas são as possibilidades, né? Se alguém quiser fazer uma carreira em logística, eu sugiro, né? Pode ir para qualquer um dos 3 aqui que está muito bem servido. Muito bem servido. Mas não esqueçam disso aqui, tá? Não esqueçam disso aqui. Aqui é que vai dar aquela percepção de estratégia, de decisão de longo prazo, de alto nível, tá? Eu diria que enquanto que as escolas técnicas elas trabalham no operacional, o nível superior trabalha no tático e o pós-graduação trabalha no nível estratégico, né, de longo prazo, tá? Basicamente é isso. E aqui alguns, no 4º item, né, o perfil atual e futuro do profissional de logística. Isso aqui foi tirado do Guia Reis. Eu tentei acessar de novo, me pediu o login e senha, eu não consegui ter acesso. Mas, pelo que eu vi através de um amigo meu, que ele mandou um print da tela dele, não mudou muita coisa, né? Onde é que a gente vai ter a atuação profissional, né? Professional e managerial. Comprador sênior, tá? Gerente de categoria, gerente de contratos, tá? Gerente de logística, supply chain, executivo de supply chain, tá? Esses 2 níveis aqui são níveis de pós-graduação, tá? Para chegar a esses 2 níveis, o professional e managerial, tem que ter pós-graduação, tá? Operational e tactical, né? Tactical que eu estava falando para vocês. Eu até, no meu ponto de vista, isso está um pouco trocado, né? Que o tactical devia estar aqui em cima e o operational aqui embaixo, né? Mas eu não vou contestar o Guia Reis, né? Mas eu prefiro tratar a coisa desta forma assim, né? Os assistentes de logística, de compras, de estoque, controle de estoque, todos estão no nível técnico e no nível tático de graduação. Quem é comprador, quem é especialista em busca de fornecedores, desenvolvimento de fornecedores, supply chain analyst, né? E por aí vai.
Esse guia Reis ele é muito citado em todos, inclusive apresentações que universidades fazem com relação a cursos, né, que são ofertados. E aqui algumas oportunidades, né, de que vocês têm de atuação, né? No transporte de cargas e operadores logísticos, né, vocês têm diversas possibilidades de atuação. Primeiro deles, na área comercial, né, como Key Account, como eu chamo, né, principalmente trabalhando com softwares de simulação, ProModel e Arena. Se eu não me engano, a gente tem uma Arena na Mackenzie. Eu tenho que dar uma olhadinha. Deve estar com o pessoal da engenharia de produção. Quero ver se eu mostro para os meus diretos alunos aqui uma simulação, tá? Na área de gerência de filiais, né, além das normais, né, das especificações normais, uma forte vinculação com o mercado. É isso que o pessoal das transportadoras está buscando hoje. Um gerente de filiais que tenha uma forte vinculação com o mercado, né? Na gerência de operações, né, de frotas e armazéns, além do conhecimento sobre equipamentos, um profundo embasamento sobre modelagem de redes, tá? Aqui a gente está falando de pesquisa operacional. Para quem não sabe, Rede Perto CPM, né, que o nosso colega professor Fábio ministra essas aulas aqui também. Eu sei que também, se eu não me engano, o professor Celso Rara ministra na engenharia de produção também, né? Mas tem que ter uma forte, um profundo embasamento em modelagem de redes para poder assumir a gerência de operações e estabelecer a capilaridade, quer dizer, como é que tu vai fazer as rotas dentro de uma determinada base geográfica de atuação de uma transportadora. Na área de logística das empresas, assim, dos usuários, que é indústria, comércio, o agronegócio, a gente tem oportunidade na área de suprimentos, né? Além das habilidades de negociação, um forte conhecimento de supply chain management, tá? E, pessoal, algumas heresias que o pessoal fala e que a gente está começando a bater firme, né? Conhecimento em supply chain management e single source. Single source é fonte única de fornecimento, tá? O pessoal está começando a pensar muito nisso. Claro, tem as vantagens e desvantagens, mas as oportunidades que se mostram são promissoras, né? Na área de produção, a gente tem, além da interface quantitativa, que normalmente quem trabalha na área de produção possui, uma visão sistêmica do fluxo interno da cadeia de suprimentos. Quer dizer o seguinte, não pensar a produção como algo em si, mas integrado com suprimento e distribuição, né? Na área de distribuição, além de conhecimento de redes e demanda, legislação tributária. Por que legislação tributária? Porque hoje, pessoal, a nossa legislação tributária ela é tão complexa, que ela acaba abrindo oportunidade para se fazer algo que a gente chama de elisão fiscal. Para quem não sabe, elisão fiscal é procurar dentro da lei uma forma de pagar menos impostos, tá? Ir para algum lugar que oferece um incentivo fiscal, ir lá trocar nota, isso é perfeitamente legal, tá? Perfeitamente legal. E assim, outras habilidades que a gente está percebendo junto com o pessoal que comanda, né, a contratação de profissionais de supply chain nesse nosso mercado, né? 5 habilidades, 6 na verdade, né? 6 habilidades, está faltando uma aqui, né? 6 habilidades. Primeiro, tem que estar trabalhando, tem que conhecer o chão, tem que ter humildade para ir lá no chão e ver como é que o fluxo funciona. Tem que saber tecnologia da informação, saber fazer um dashboard a partir de planilhas Excel, saber trabalhar o Power BI, tá? Saber trabalhar o RFID, que é o começo de internet das coisas. Ontem eu dei uma aula de logística para o pessoal da Mackenzie, para a turma de logística, em que eu falei sobre IoT, Internet of Things, né? Tem que ter um pé no mundo, né? O que está rolando lá fora? O que o pessoal está fazendo lá fora? Tá? A própria Mackenzie, ela possibilita intercâmbio internacional, né? E, além disso, vocês têm possibilidades, nas próprias empresas que vocês trabalham, fazer um intercâmbio com alguém de um outro país aí, né? Tem muitas empresas da região que estão fazendo isso. Liderança eu não preciso falar, que isso é uma coisa que os cursos estão batendo muito firme agora, que é respeito conquistado pela habilidade de unir a equipe em prol de um objetivo que é transparente, aceito e reconhecido por todos, né? Uma experiência de vida, né, o lado soft da carreira, né, os soft skills que a gente chama, né? E um engajamento no triple bottom line, que é uma coisa que o professor Maricê deve falar logo em seguida. Deixa eu falar mais rápido, tá? Senão não vou dar tempo para o professor Maricê falar aqui. Isso aqui são
são salários de transportadora. Eu vou chamar atenção para vocês para o maior salário aqui, tá? É R$21 mil, tá? Maior salário. Para gerente de transportadora. Legal? Gerente de logística. Quase a mesma coisa. 21 mil e uns 300. Tá? Lá fora, salário anual. Gerente de logística. $114 mil. Isso aqui é o médio. Pode ir a 138. Tá? Analista especialista 3 de logística, né? Que é um grau a menos que o gerente de logística. $84 mil. Pode multiplicar isso aqui por 55, 400 conto por ano. Dá mais ou menos uns 30 mil reais por mês aí, tá? Creio que todos vocês aí estão ganhando isso. Nós também, né? E aqui um Supply Chain Manager, né? Um gerente de Supply Chain que ganha $110 mil por ano. Isso aqui, a fonte é o www.salary.com. Eu vou pedir um favor para vocês. Toda vez que vocês forem procurar emprego, acessem esse site para saber até quanto a empresa aqui, se ela for uma multinacional, quanto que ela está contratando vocês aqui, quanto que ela paga lá fora. Tá? Eu já cansei de ver, e isso assim, ó, a olhos vistos, empresas que têm filiais no Rio Grande do Sul e aqui em São Paulo, pagar um salário aqui em São Paulo 40% superior do que lá no Rio Grande do Sul, porque lá não tem emprego, né? Então, mesma coisa a gente consegue perceber aqui no Brasil com relação aos Estados Unidos, Canadá, a Europa de uma forma geral, a Europa mais que trabalha mais, né? Alemanha, Inglaterra, que está mais conectada aí com a vanguarda, né? E aqui, né, o Core Compensation, né? São as compensações que vocês têm. Aqueles 110 mil que a gente viu aqui, esses $110 mil aqui, ó, eles estão aqui, eles representam 65,3%, tá, do salário. O resto é bônus, seguro social, não sei o que é esse 401k e 403b. Talvez seja algum desconto sobre algum benefício a mais, né? Alguma desabilitação, quer dizer, vai ter que se ausentar do trabalho para fazer algum exame médico, alguma coisa, né? Plano de saúde, tá? Plano de saúde, olha, $8 mil por ano de plano de saúde. Pensão, $6.500 de pensão por ano. Time off é quando ele tira umas férias, né? $15 mil e o total de compensações, né? $169 mil junto com o salário dele, de 110 mais 11, 121, tá? $170 mil. E eu fiz as contas, pessoal, mesmo colocando a nossa defasagem de dólar, que está em 40%, tem empresa aqui que paga para um analista de logística, paga $7 mil e lá fora está pagando quase $30 mil de salário. Tá? Pessoal, da minha parte era isso, eu só queria mostrar para vocês aqui o que vocês têm, né? O que a gente tem aqui de defasagem salarial nossa em relação ao exterior, né? Lá fora a gente tem um salário de mais ou menos uns $70 mil, né? E se a gente for olhar aqui, o gerente de logística que ganha $21 mil, né? Diminui para 1,4, divide por 1,4, que está a defasagem em dólar, né? A gente vai chegar nos 50 mil, 53 mil aí. Então, sabe, é praticamente metade, se paga metade aqui no Brasil do que se paga lá fora, né? Professor Maricê, o senhor quer que eu coloque e passe a apresentação para o senhor? Por favor, assim a gente não perde tempo. Não perdemos tempo. Então, é só Muito me falar bem. que eu vou... Isso. Muito bem, pessoal. Eu vou falar de dois assuntos que parecem tão distantes de nós e que não estão assim, né? Eu vou falar primeiro da logística humanitária, que eu chamo de solução para os momentos difíceis. Nós estamos falando de ciclos de desastres, né? E eu dividi rapidamente em 4 fases, que é a fase do desastre. A primeira está lá na fase de mitigação, onde comunidades, gestores públicos procuram minimizar a possibilidade de ocorrer algum tipo de desastre. Quando essa etapa está vencida, e é inevitável que nós vamos ter um desastre, já começam a ter as primeiras ações que competem
e pedem auxílio aos profissionais de logística, né? Vai acontecer, não tem como evitar, então, rotas de fuga para aliviar o contingente de pessoas vulneráveis, já para atender a esta emergência. Nesse caso, as informações são extremamente difíceis de serem obtidas, elas são muito dinâmicas, vão mudando hora a hora, e aí tem também já o planejamento voltado à área de mobilidade urbana, né? Como é que nós vamos direcionar o fluxo de saída de pessoas, como é que nós vamos dimensionar o fluxo de chegada dos equipamentos, das viaturas de socorro. Quando nós estamos aqui na zona de impacto, essa zona de impacto, que a gente chama de zona quente do teatro de operação, aí é basicamente para os heróis, né? Aqui estão os bombeiros, aqui estão os militares e o pessoal da Defesa Civil. Então, nesse momento aí, a gente tem a parte muito mais braçal, a parte muito mais perigosa de ser feita, né? Um pouco de tecnologia que já está sendo usada nesse ambiente aqui, entre a mitigação e a preparação. O Google ele disponibiliza, quando tem atividades desse tipo, uma ferramenta chamada Crisis Map, ou seja, quando tem uma certa ocorrência, ele vai captar informações, no caso do Brasil, do CEMADEM, no caso do exterior, lá nos Estados Unidos, da FEMA, enfim, e joga tudo isso numa ferramenta muito ágil e muito rápida, que permite que esse pessoal que está aqui na zona vermelha, na zona quente do episódio, possa acessar, e também que toda a cadeia de suprimento possa ir se mobilizando, porque vai começar o processo de doação, de classificação, do dimensionamento de transportes. Então, a gente já tem alguns auxílios muito interessantes vindo de plataformas de fácil acesso e disponíveis, e que são acionadas no momento em que essa cadeia precisa começar a girar. E nós estamos falando até o momento realmente em que acontece a ocorrência. Essa ocorrência pode ser um enchente, deslizamento, nós falamos de terremotos, coisas que a natureza acaba provocando. Mas nós temos um outro caminho também, né, que são os impactos, os desastres causados pela ação do homem. Nesse caso, tem desde crises políticas, que vão separando, segregando raças, segregando credos, né? Ou tem também ações não muito adequadas dos homens, provocando incêndios em indústrias, ou até mesmo em regiões de matas. E nesse grande momento do impacto, a gente tem que trabalhar os profissionais de logística na retaguarda e deixar a ação para os homens das Forças Armadas, pela Defesa Civil, pelos bombeiros. Quando nós trabalhamos após o evento, né, aí sim, começam os primeiros socorros, a remoção dos atingidos, e hoje nós temos um equipamento muito importante, que são os drones. E já existem softwares que planejam o voo do drone em regiões atingidas, né, buscando informações tipo sinal de celular, tipo mapeamento prévio. Olha, em determinadas regiões moravam tantas famílias, a gente ainda não conseguiu localizar, e o drone fica voando que nem louco, né, obedecendo um algoritmo e mandando essas informações para que a retaguarda possa ou mandar socorro, ou tentar removê-los. Mas o uso do drone, e o uso do drone com tecnologia de roteamento, de roteirização e com dados prévios levantados, tem ajudado em muito, tem reduzido em 1/3 o tempo de localização, tanto para o resgate como também para os primeiros socorros. Isso é uma operação de retaguarda, mas que acaba tendo consequências bastante rápidas lá no teatro de operações. E na fase
mais adiantada do pós-acidente, existem as questões de resgate da cidadania, né? Achar as pessoas, achar os corpos, fazer pais e filhos se reencontrarem e, principalmente, ajudar na recuperação econômica. Nesse momento, quem trabalhou aqui na área mais quente, no teatro de operações, já está afastado e ficam, então, para as comunidades e para os governos a reconstrução, tanto econômica como física, de tudo aquilo que aconteceu. Né? Nesse momento, então, uma cadeia de suprimentos que começa numa simples doação, mas essa doação precisa ter objetivo, precisa estar classificada, precisa respeitar questões culturais, né? Tem lugares que no mundo não adianta você fazer doação de arroz transgênico, que eles não vão comer, mas acaba tendo uma mobilização muito externa ao ambiente onde ocorreu o desastre, mas é imprescindível. Muda mais um, Mauro, por favor. Muito bem, pessoal. Nós que vivemos um pouco aí da logística, nós temos 3 grandes tripés, é um triângulo equilátero, mas as nossas buscas estão sempre aonde nós devemos chegar com algum produto, e vale isso aí para a nossa logística tradicional e comercial. Onde é que nós vamos chegar, como é que nós vamos chegar até lá, que tipo de transporte nós vamos usar, com que frequência ele vai chegar até lá, que tipo de estoque a gente vai ter, que informação nós vamos receber desse tipo de operação, tem armazém, não tem? E eu vou pegar um exemplo contado por um mestrando da USP, que foi trabalhar, antes de fazer a sua dissertação de mestrado, foi como voluntário no Sudão do Sul. E ele estava dizendo o seguinte: a primeira informação que a gente recebe é que está sendo um deslocamento muito grande de uma certa tribo, né? E ela vai se abrigar num determinado vale. Para eles fazerem, tipo, vocês têm que olhar o triângulo todo dia, a gente não olhar, sabe? Sim, exatamente. Oi? Posso continuar? Pode sim, acho que foi alguma interferência. Isso. Pode continuar. Eu pensei que fosse uma pergunta, mas tudo bem. Então, por exemplo, nós temos aí uma questão de inundação, um determinado vale, e vem uma informação do campo que precisam de 30 colchões. Ah, que legal. Vamos botar um caminhão, 30 colchões, a gente manda para lá nesse caminhão. Minutos depois, alguém diz assim: para onde é que vai levar? Que armazém é que vamos fazer? Ah, não vai ser no armazém, não. Vai ser lá no pátio da igreja tal. Só que a ponte quebrou, não dá para chegar lá. Ah, não tem problema, a gente coloca um helicóptero para ir até lá. Mas 30 colchões num helicóptero não cabe, né? E aí, como é que a gente faz esse tipo de coisa? Aí o profissional de logística que está no planejamento tem que ser extremamente ágil e fazer as coisas acontecerem, e aí vai ter que ter a atitude e principalmente o conhecimento. Lá no terremoto do Nepal, só para vocês terem uma ideia, alimentação e doação chegava lá no aeroporto de Katmandu, num avião, num Boeing, né? Depois ele ia passando para caminhão, para os centros de distribuição que existiam, depois tratores, depois helicópteros faziam com que as cargas fossem jogadas, e aí já precisou desenvolver uma tecnologia de embalagem que resistisse a algumas quedas. Esse tipo de carga tinha que ter módulo, ou seja, peso e dimensão, porque depois ele ia chegar na reta final, que nós chamamos de last mile, a última milha, ou no lombo de uma mula, ou nas costas de um carregador. Então, é muito bom a gente saber que vai chegar um jumbo, que vai passar para caminhão, mas nem todo lugar tem empilhadeira, nem todo lugar tem armazém coberto. Então, na área de logística humanitária, a gente tem desafios sucessivos para fazer. Que tipo de estoque nós vamos manter? Aonde é que esses estoques serão mantidos? E aí eu vou contar uma coisa que a tecnologia ajudou muito em 2 eventos no mundo. Em 2015, nós tivemos o terremoto do Nepal,
Mas em 2010, nós tivemos o terremoto do Haiti. E o que aconteceu entre diversas dificuldades a serem vencidas? Toda vez que você tem um terremoto, a primeira coisa é que a sua infraestrutura, nós estamos falando de água, energia elétrica, estradas e comunicação, ela fica afetada. Lá no terremoto do Haiti, tinha que chegar tudo de avião, né? Porque os países fronteiriços eram países pobres, que não tinham muito que ajudar. Então, foram deslocadas para algumas unidades hospitalares uma coisa que nós chamamos de manufatura aditiva. Que nome bonito, né? Vou traduzir em português, impressora 3D. E começaram a fazer copinhos para levar remédio, grampos para cordão umbilical, correntes de plástico para poder organizar as filas, porque se tivesse que transferir tudo isso aí, ocupava espaço do avião, e esse avião não levava comida e não levava remédio. Esse aprendizado, ele foi repetido lá no terremoto do Nepal para a recuperação das linhas de água. Rompiam-se as linhas de água. Se vocês conhecem uma loja de material de construção, vocês olham lá na estante da loja de material de construção e vocês vão ver luva de um determinado tamanho, aí tem um pedaço de cano da Tigre, um pedaço de uma outra fornecedora, uma de certa polegada, outra de outra. Vocês imaginem mandar kits de reparos para quebra de linhas de água das mais diversas origens e das mais diversas dimensões. O que foi feito? Novamente, uma impressora alimentada por uma bateria de carros, e chegavam lá e faziam os kits no lugar. Esses kits, eles não ocupavam espaços de transportes bastante nobres, eles podiam ser feitos, e aí você não tinha que ter estoque de luva de meia, luva de 1/4, conexão A, conexão B, nada. O que você tinha que ter estoque é de resina, uma unidade de calor e uma unidade de energia, que eram produzidos e fornecidos por uma bateria do tipo de automóveis, né? Então, você conseguia gerir melhor um estoque, levando a produção exatamente para encostado no centro de consumo. Agora eu já estou falando numa linguagem totalmente empresarial. A diferença é que este cliente, que é um cliente da logística humanitária, a prioridade dele é completamente diferente de nós que estamos esperando a marca de cerveja. Esse cliente tem a famosa regra 3. Ele precisa, se ele não respirar por 3 minutos, ele morre. Se ele não se ele não tomar água por 3 dias, ele morre. E se ele não receber comida por 3 dias, ele morre. Então, a dimensão das operações de logística humanitária tem como objetivo salvar vidas, diminuir o sofrimento de pessoas em situação de vulnerabilidade. E é uma cadeia de suprimentos nervosa, dinâmica, que a cada minuto mudam-se as variáveis e, na maioria das vezes, a gente tem recursos cada vez mais escassos. Então, soluções como essa da impressora 3D ajudam e muito nesse momento. Por favor, Mauro. Muito bem. Como é que o mundo está organizado nisso, né? As Nações Unidas, então, elas têm uma rede de distribuição, de armazenagem, colocada em locais estratégicos, aonde profissionais pagos e mantidos pela ONU, né, estão estabelecidos para servir de suporte para atendimento desses grandes desastres. Tá? Então, uma unidade das Nações Unidas, cujos depósitos são para responder a ações de ajuda humanitária. No Panamá, na Espanha, na Itália, em Dubai, mamão com açúcar, né? Até eu gostaria de trabalhar, mas tem bucha de canhão também.
e você pode estar na Malásia ou você pode estar em Gana para poder fazer esse tipo de trabalho. O que essa unidade, esse setor das Nações Unidas faz? Ela armazena, ela faz inspeções, ela movimenta carga nesses 6 ambientes, ela tem instalações móveis que ela pode deslocar para as áreas de emergência, ela treina as pessoas, não só no tratamento dos equipamentos, mas principalmente na descontaminação, isso é muito importante nessas ações. Tem uma área de pesquisa e desenvolvimento para equipamentos próprios para serem usados, e daí nasceu a ideia da impressora 3D para fazer kits para reparo de canos estourados, e também especialmente para redução de resíduos, porque depois que a festa termina, depois que o evento termina, sempre fica o salão para varrer. Não é diferente numa ação de logística humanitária. E ela tem um setor de compras, um setor de transportes, tem áreas de atividade de manuseio e tem muita experiência técnica para atender esse tipo de demanda. Esses locais estão estrategicamente localizados perto de portos ou aeroportos, não tem custo nenhum para o país, para a região ou para a comunidade que foi atingida. A ONU mantém isso, pagando profissionais, comprando, mantendo os estoques, e ela tem hoje contratos guarda-chuva com fornecedores que já atinge 90 parceiros que nessas horas são convidados a participar do ponto de vista empresarial, né? Eles diminuem a sua margem de lucro, mas conseguem abastecer e conseguem atender as demandas daquela emergência. Pode mudar, Mauro, por favor? Muito bem. Essa empresa, a UPS, vocês conhecem, né? Ela aí divide com a DHL, divide com outras empresas, o ramo de transporte, de logística extremamente ágil, e todas elas, a UPS, a DHL, elas têm um setor de ajuda humanitária. Tá? É uma fundação, esta fundação, ela lidera toda a ação, todo tipo de ação que a UPS vai ter, assim como as outras têm também, em programas de cidadania. Ou seja, qualquer coisa que ajude a recuperação de grupos vulneráveis ou a reconstrução de países, enfim. Recentemente, toda a sua rede global, né, transportou de graça lá para a China 2 milhões de máscaras, 11 mil jalecos, lá para Yuan, onde estava começando a propagação do coronavírus. Não cobraram nada, e eu estou falando deles aqui. Em setembro do ano passado, eu conversava com o Mauro, e o pessoal dos Estados Unidos, meus contatos, me informavam que tanto a UPS como a DHL estavam lutando para fazer um certo número, alguns meses de entregas gratuitas das vacinas do coronavírus, né? Na realidade, eles estavam lutando para que o primeiro caminhão que saísse de vacina de algum depósito saísse com a marca deles, e imagino quanto eles não iriam capitalizar. A UPS, ela forma esse time de emergência aí, e conta a própria UPS, através de trabalho voluntário dos seus funcionários, que aqui no Brasil a gente conhece como terceiro setor. A DP World é uma empresa de operações portuárias do mundo inteiro. A Agility é uma empresa de soluções logísticas com fortes e grandes investimentos na área do Oriente Médio, por isso é que Dubai, essas coisas, começa a ser vista como um centro logístico muito importante. E a Maersk, ou Maersk, é como um grande transportador de contêineres, de operações de contêineres desse tipo. Pode mudar, Mauro, por favor? Muito bem. Pessoal, esse ambiente que eu falei da logística humanitária, que parece ser uma coisa só de doações, uma coisa filantrópica, contrata gente. Olha, o processo está terminando hoje, tá? 23 de março, quem sabe alguém ainda consiga se habilitar. Então, eles estão contratando, né, IFRC
International Federation Red Cross, que nós conhecemos aqui como Cruz Vermelha. E aí, olha, são diversos itens de qualificação, e vem um pouco naquilo que o Mauro já adiantou, deixando de gancho para mim aí. O que eles querem de educação, né? Uma pessoa que tem habilidade para treinamentos, aí nós estamos falando agora das soft skills, né, gente? A questão de empatia, da assertividade, a questão da comunicação, a questão do trabalho em equipe, né? Que eles tenham essa habilidade, uma formação universitária ou na área de logística, na área de compras, administração financeira, né? Ou alguma coisa equivalente. 5 anos de experiência na área de logística, mais outros anos aí gerenciando treinamento, porque essa gente lida com contratados e com voluntários, então precisa ter regra, precisa ter procedimento, precisa ter cuidado, não pode ter envolvimento político, não pode ter envolvimento cultural, religioso. Então, a pessoa que está fazendo a logística tem que ter uma habilidade de relacionamento muito grande, tá? Experiência e ter trabalhado com operações humanitárias em países em desenvolvimento, né? Então, antes de ir trabalhar na Europa, vai trabalhar no Sudão do Sul, com certeza. E conhecimento da política, conhecimento da cultura lá da Cruz Vermelha ou da Red Crescent, que é o seguinte: nos países em que o símbolo cruz talvez não seja adotado, o símbolo é de uma lua crescente, mas a ideia é a mesma. Pode mudar, Mauro, por favor? Muito bem. Uma outra entidade está procurando gente, né? Terminou agora dia 19 de março esse certame para colocação, é a International Medical Corps. Essa é uma empresa que ela atende emergências no mundo inteiro. Ela tem médicos e pessoas, e quando tem, eles vão para lá. São mais ou menos primos dos Médicos Sem Fronteiras. Os Médicos Sem Fronteiras continuam algumas atividades. Essa entidade, ela vai para a hora do sufoco mesmo. São 7.200 funcionários no mundo e 90% deles são contratados nos próprios países. Ou seja, eles trabalham com gente da casa, né? E aí, o que eles querem? Que habilidades e competência que preferencialmente seja formado em logística, em supply chain ou uma qualificação parecida, né? Que nos últimos anos tenha trabalhado com grandes operações de logística na área de comida, né? Gerenciando acertos de armazéns e respostas humanitárias, ou através de uma organização não governamental, ou organizações internacionais, ter trabalhado na Cruz Vermelha, ter trabalhado em outras entidades, né? E comprovada experiência nos aspectos operacionais de logística e supply chain, e aí as duas outras coisas são muito importantes. Também em políticas e procedimentos. Por quê? Mesmo quando a gente está atuando na área de logística humanitária e que parece que todo mundo vai abrir as portas, não, os países mantêm as suas questões de segurança, eventualmente de tributação, para que não passe a boiada junto com arroz e remédio, que não passe armas se nós estivermos falando em um conflito regional. Então, além de saber, de entender de movimentação, transporte, contratação, tem que entender também de legislação de importação, exportação, liberação de cargas, né? Vai lá, Mauro, mais uma. Pode mudar, Mauro, por favor. Muito bem, pessoal. Sair do ambiente da logística humanitária e vamos falar de uma coisa que hoje... Opa, pulou um, volta um. Volta um para mim, Mauro. Isso.
de uma coisa que também está empurrando para a nossa qualificação e especialmente para a nossa forma de pensar e agir no ambiente da logística e da cadeia de suprimentos, que é a economia circular, né? É um desafio, uma mudança de mentalidade. Ela não está aqui para apontar vilão, só está querendo discutir como é que a gente deve ou não usar as coisas, que a gente deve ter uma visão sistêmica, e hoje nós temos 2 tipos de economia, né? A linear é aquela que faz buraco, tira o minério, transforma em tampa de geladeira, depois joga a geladeira no lixão. E a circular, que vai buscar um melhor aproveitamento disso. Há 3 semanas atrás, o Chile, através de um decreto, estabeleceu o que eles chamam de lei de reciclagem. Eles querem elevar de 2,5% de tudo que é lixo para 62% em material reciclado. E, num caminho muito interessante, é o seguinte: as empresas que quiserem continuar operando no mercado chileno deverão contribuir para o projeto chamado Caminhão de Reciclagem. Quem vai contratar, quem vai pagar, quem vai roteirizar, proporcionalmente ao tamanho da geração do seu resíduo, são as próprias empresas. Com isso, elas desoneram o poder público, que hoje cata o lixo, leva para o lixão, armazena aqui no Brasil. Lá é um processo longo, né? E em 2023, eles querem que 10% dos domicílios chilenos, vamos lembrar que o Chile é um linguição, né? É um país comprido, e em 2023, 10% das casas nas zonas urbanas vão ser atendidas por esse caminhão da reciclagem que vai ser mantido pelo mundo corporativo. Em 2034, 80% das casas. A economia circular é um processo de mudança de pensamento. Começa com a gente, vai para o nosso grupo, vai para a nossa comunidade e termina nas empresas. É um crescimento econômico desassociado ao consumo de novos recursos, né? Pode ir, Mauro. Pode mudar, por favor. Muito bem. O que é que a gente tem visto e que tem sido alertado por quem gosta desse assunto de economia circular, né, que é o neto mais novo da logística reversa, é que hoje o nosso mercado ele se preocupa muito com diversas tecnologias, complexidade técnica de embalagens ou de outros produtos, e que depois, na hora de desmontar, está custando muito caro, né? Se vocês pegarem aí e fatiarem uma caixa de leite, desses leites longa-vida, vocês vão ver. Quem tiver um dia a oportunidade de fazer o curso e por acaso tiver aula comigo, eu vou mostrar para vocês isso aí e como é difícil você reciclar esse tipo de embalagem, né? A obsolescência programada. Os nossos produtos hoje são feitos para quebrar, para não ter reparo daqui a 5 anos. Compre uma máquina de lavar, compre uma geladeira. Se daqui 3, 4, 5 anos ela não começa a dar problema e você não acha mais peça para fazer. Uma outra forma de desperdício, e quem de nós não tem uma furadeira em casa? E deve ter colocado no máximo 10 quadros ao longo de toda a sua vida. Daqui a pouco, por que é que nós não alugamos por hora a furadeira? O motoboy leva, testa para nós na nossa tomada, a gente fura a nossa parede, devolve, o motoboy testa de novo e nós vamos pagar por hora. E o pior que está acontecendo é o nosso desperdício de recursos minerais, recursos naturais. Água que está envolvida em processos, quantos vazamentos nós temos, quanto nós perdemos da safra agrícola brasileira, quanto é que o Ceasa aqui em Campinas desperdiça de comida todos os dias, né? Muda lá, Mauro. Pode mudar, Mauro. Muito bem. O que está acontecendo que vai nos empurrar? Olha, pessoal, nós sabemos como ninguém fazer distribuição logística direta. Tirar do centro de distribuição, levar na casa do cliente, né? Fazer o que for necessário. Isso nós sabemos como muitos
com uma facilidade muito grande, basta ver que em toda a pandemia não faltou nada. E aqui no condomínio onde eu moro, uma hora é o Mercado Livre integrando, na outra hora é o Correio, na outra hora é o Zezinho que vem de bicicleta, enfim. Mas novas perspectivas de negócio estão se abrindo. Essa lâmpada que vocês estão vendo aí, essa lâmpada faz 100 anos e ela não queimou. É um fato. Ela está no Corpo de Bombeiros de um país europeu. Não vou contar tudo. Quando vocês se matricularem no curso, vocês vão saber. Mas olha que coisa muito interessante, né? A gente vai parar um determinado momento de comprar a lâmpada e vai comprar horas de luz. No momento em que ela queimar, vem alguém na sua casa e troca. Vocês querem ver que coisa interessante? Vocês sabem que as lâmpadas têm garantia. Eu aposto que 90% de nós, e eu me incluo, nunca marcou na lâmpada 4 que eu estou colocando no banheiro da minha casa. A nota fiscal está aqui, ela foi comprada em fevereiro de 2021 para saber se quando ela queimar, ela está ou não dentro da garantia. A partir do momento que a gente comprar hora de iluminação, provavelmente quem produz lâmpada vai ficar muito preocupado, porque vai ser dele o custo de trazer uma nova lâmpada, de trocar e levar essa lâmpada para o descarte, ficar lá com o fim da vida útil dele. Uma outra coisa que nós vamos ter que mudar daqui a pouco é o conceito de posse pelo conceito de uso. A gente quer ter um carro. Então, a minha esposa sai daqui, anda 8 quilômetros, deixa o carro dela estacionado por 7 horas e meia e volta de novo com 20 minutos. Eu tenho um capital imobilizado enorme e esse carro fica tomando sol lá. O Uber já está, pouco a pouco, mordendo parte dessa fatia e muitas famílias já estão discutindo se não é a hora de diminuir o número de carros, né? Por que a gente tem que ter um celular? Por que é que a gente não aluga um celular? E no momento que ele ficar defasado, a gente vai lá e troca novamente. A empresa que transita dados e informações pode nos dar um celular. Sem ele, a gente não transita o dado, não usa a linha telefônica, né? Plataforma de trocas. Muitos de vocês devem já estar participando de grupos de desapega, pessoas trocando coisas que já usaram, que não vão usar, e nós vamos ter que aprender. Boa noite, professora, tudo bom? Tudo bem também. Nós vamos ter que aprender a levar coisas de um lugar para o outro que já foram usadas. Não tem mais vergonha de usar as coisas usadas. E essa cadeia de suprimento circular, ela vai buscar, na realidade, economizar os nossos recursos, buscar recursos sustentáveis. E eu vou mostrar para vocês que algumas empresas estão fazendo isso no Brasil agora. E nós, de logística, vamos ter que aprender a lidar com coisa que não vem em pacote bonitinho, em coisa que vem e volta amassada, e é para isso que nós vamos ter que nos preparar. Pode mudar, Mauro, por favor. Muito bem. Em 1962, lá na Dinamarca, uma prefeitura e então essa empresa chamada Esso fizeram uma parceria, né? E começaram a canalizar a água do rio, que servia tanto para a população como para o processo industrial. E isso aí, então, é a pedra fundamental de uma coisa chamada simbiose industrial, né? É uma perspectiva, está faltando um V ali, que nós deveremos olhar com um pouco mais de cuidado, né, para as próximas décadas. Mas isso foi lá em 1962. Mas em 1989, lá nos Estados Unidos, o Freight Village Alliance, lá no Texas, pegou uma área onde chegavam ferrovias, onde tinha um aeroporto e tinham estradas, e montou uma grande área de serviços comuns. E ali começaram a se aproveitar fretes de retorno. Essa coisa cresceu, né? Já tem outros nos Estados Unidos, na China também tem isso, no aproveitamento de infraestrutura. No caso da simbiose, é aproveitar o serviço de transporte, a infraestrutura, né? O Freight Village já fazia isso, mas cresce no sentido da gente aproveitar
o resíduo, a energia e o subproduto de outras empresas. Depois saíram os condomínios industriais, hoje nós temos os condomínios logísticos, e em 1998, estou falando de 62, depois 89 e 98, o Porter, o pessoal da área de administração conhece, né? O Porter fala numa coisa chamada clusters, que nada mais é do que combinar setores industriais com características geográficas, sempre no sentido de otimizar as coisas. Então, nós vamos caminhar para esse tipo de coisa. Mauro, dá mais um para mim, por favor? Está chegando o fim, pessoal. Muito bem. Olha, peguei 3 empresas, Unilever, Nestlé e PepsiCo, né? Olha só, a meta da Unilever é de tornar todas as suas embalagens plásticas reutilizáveis, recicláveis ou compostáveis até amanhã, 2025 está chegando aí, né? E aumentar na sua fonte de matéria-prima, plástico reciclado, aqui em 2020 em 25%. Eu não consegui conferir essa informação. E, ó, plástico reciclado, ele tem dificuldade na hora de transportar, na hora de consolidar carga, que nós, profissionais de logística, vamos ter que aprender a trabalhar com coisas que não vêm bonitinho, não vêm empacotadinho, né? A Nestlé, desde 2019, está abolindo seus canudos plásticos e 5 fábricas dela já atingiram a marca de 0 resíduos. A PepsiCo também vai tornar suas embalagens recicláveis até 2025, ó, bem alinhado com a Unilever. E olha que coisa interessante, melhorar condições burocráticas e de infraestrutura para a implementação de reciclagem. Burocrática, trabalhar com reciclagem, a nota fiscal. Opa! Volta um pouquinho só, Mauro. Trabalhar com reciclagem, a nota fiscal não vem de um fornecedor bonitinho, não vem empacotadinho. Como é que é? Nós vamos pesar isso? Como é que nós vamos trabalhar com isso? Onde é que vai ficar armazenado? Porque ela ocupa muito mais espaço. A garantia de qualidade. Fazer sulfato de alumínio para colocar na piscina, comprando alumínio 99,9 da Votorantim e jogando um ácido sulfúrico 99,99, sai sulfato de alumínio bonitinho. Agora, eu quero ver fazer com ácido residual de alguma empresa e com latinhas de alumínio picadas, né? Então, tem que aprender a fazer isso. Pode mudar, Mauro, por favor. Oi, Mauro. Vamos lá. Como é que nós vamos aprender a trabalhar, a modificar as nossas cadeias de suprimentos em direção a essa coisa chamada economia circular? E não esqueçamos que a utopia de ontem é a realidade da manhã. Se a gente vê o filme dos Jetsons e vê o que nós fazemos hoje, é muito parecido, né? Então, vamos lá. Na área de suprimentos, os relacionamentos entre as empresas precisam ser mais duradouros. Nós não podemos ficar comprando somente preço, né? Senão o nosso fornecedor, ele não consegue inovar na medida que o nosso cliente nos pede isso. Se nós não levarmos a informação do nosso cliente para o nosso fornecedor, juntos nós não atingimos a angústia, o anseio, a necessidade do cliente, mas não é fazendo um pedido agora e não fazendo no mês que vem. Precisam ter relacionamentos um pouco mais longos. Tem que simplificar, reduzir a complexidade, reduzir o desperdício, né? Em vez de soldar, fazer encaixe para que ajude a manufatura reversa a desmontar lá na frente. Os nossos carros estão ficando cada vez com cores únicas. Podem perceber que, pouco a pouco, a gente está diminuindo, porque tinha lá um carro prata, mas aí o espelho era preto, e depois o para-choque era preto, e aí tinha um detalhe lá de uma outra cor. Tudo isso, na hora de reciclar, ele acaba causando problemas. Padronizar designs, trabalhar com coisas modulares, em que a gente pode depois aproveitar parte dela numa situação ou outra. Lá na nossa área de produção, inovar pensando que alguns recursos vão acabar. Até quando nós vamos
ter minério, até quando nós vamos ter minério de manganês, minério de ferro, até quando nós vamos ter água limpa. Pessoal, quem for da área de vidros, está faltando areia. Como está faltando areia? Está cheio de rio com areia? Mas para fazer vidro, essa areia que sai do rio tem que estar limpa, os rios estão sujos. Cada vez está tendo que buscar areia mais longe, né? Então, tem que procurar inovação para evitar que falte recursos. Fazer designs digitais, com produção local, usando impressora 3D, né? Transferir de um lado para o outro, andar com menos matéria-prima. Essa questão da simbiose industrial vai acontecer. Embalagens multiusos, que hora você pode mandar um produto, hora você pode mandar outro. Bombonas de papelão, por exemplo, ou tambores, lá em Araraquara, a pessoa coloca um saco plástico dentro, de alta resistência, e vai e exporta suco de laranja lá dentro. Depois tira esse saco plástico e pode voltar com outro produto no tambor, não perdeu o tambor. Os produtos têm que ser projetados para durar mais tempo. E aí, na nossa área bem específica de logística, né? A logística reversa, ela pode ser planejada, mas os volumes precisam ser viáveis para todo mundo. Vejam bem, uma empresa, ela é tributada nos impostos federais aqui no Brasil pelo seu faturamento, independente se esse faturamento vem de um processo de extração que prejudica os recursos naturais, ou se vem um faturamento de produtos totalmente reciclados, ela vai pagar o mesmo imposto. E tem mais, se você for eficiente, você vai pagar imposto de renda, e vai pagar contribuição sobre o lucro líquido, independente da fonte de matéria-prima que você tenha tido. Na área nossa de distribuição, padronizar os unitizadores, né? A gente só está com pallet padronizado, fazer loopings de retorno. Nós já temos empresas que estão gerenciando pallets, vão ter que gerenciar cofres para produtos químicos, vão ter que gerenciar tambores. A gente tem que economizar. No ponto de vista dos fretes, a gente aprender a trabalhar com a capacidade ociosa, as empresas trabalharem com a logística colaborativa, tentar conversar mais. Você tem um caminhão indo para tal lugar, vamos fazer com que ele volte com alguma coisa minha, ou então questões mais estruturadas. Por que é que o caminhão que volta vazio, levando a nossa safra agrícola, paga o mesmo pedágio quando ele está trazendo uma carga e está sendo remunerada por isso aí? Pessoal, desculpe a pressa, né? Eu tenho a Mariana e a Raquel. Quando a gente puder voltar a estar do ponto de vista presencial, ao andarem lá pelos corredores da Mackenzie e olharem ali para a avenida, para a rua Frei Antônio Pádua, vão ver um prédio ali. Esse prédio chama Rubem Alves. Rubem Alves foi um filósofo campineiro muito ligado à área de educação. E eu queria encerrar dizendo para vocês o seguinte: a missão do professor hoje não é dar todas as respostas. As respostas estão na internet, nos livros e nos diálogos, e eles são muito mais acessíveis do que nós, professores, né? Neste momento, o que nós podemos fazer e que devemos fazer é provocar a inteligência, o espanto e principalmente a curiosidade. Então, para vocês que estão vendo isso aqui, nós estamos em 118 pessoas na sala, Mauro e eu mostramos para vocês o quanto ainda tem de novidade e de coisas que a gente pode construir o conhecimento na área de logística, e nada melhor do que uma instituição com a confiabilidade e com a qualidade da Universidade Mackenzie. Eu torço para que eu tenha aumentado a curiosidade de vocês em dois ambientes, da logística humanitária e da economia circular, que parece que não fica tão próximo da gente. Muito obrigado, pessoal. Muito obrigada, professor Maricê, professor Mauro. Com certeza nos deixaram aqui muitas curiosidades, né? Não tenham dúvidas, eu pelo menos, vocês trouxeram aí várias informações
que eu achei super interessantes, então agradeço imensamente. Nós temos também tem algumas pessoas que querem fazer algumas perguntas. Mari, você já tem aí alguma pergunta que... O aluno Gustavo gostaria de fazer alguma pergunta. Né, Gustavo? Gustavo está no 5º semestre. Curso semestre de? De administração. De administração. Ele tinha pedido para fazer a pergunta. Pois não. Mas qualquer coisa... Ó, ele fez aqui. Professores, para quem já está atuando dentro de supply chain, voltada para a área de compras especificamente, qual seria cursos e skills que hoje são indispensáveis para o profissional deste setor? Bem breve, mas para eu ter uma linha para seguir. Tá, Gustavo, antes até de passar a palavra para os professores, se você tiver o interesse nessa área, uma indicação é você dar uma olhada no nosso site, no curso que nós oferecemos na nossa especialização, que até os professores mostraram, né? Então, eles são professores desse curso também, né? Além de ministrarem aulas em outras instituições, fazer pesquisa, consultoria e tal. Eu vou colocar aqui o link, porque eu acho que é uma boa referência, né? Deixa eu colocar aqui no chat, e aí, eventualmente, se alguém quiser fazer, gente, a gente está com um desconto interessante para as turmas de abril, tá? 25% de desconto. E aí, agora, vou parar minha fala aqui e passar para os professores aí, para eles comentarem essa questão aí. Eu acho que o Mauro tem um slide, inclusive, sobre isso, né? Mauro, você está mais... Ele mostrou bem no começo, foi bem no começo que ele mostrou. Eu até tenho aqui, eu estou localizando ele aqui. Vocês estão me escutando, né? Que às vezes meu computador me trai. Sim. Né? Tá aqui ele. Eu não sei se está compartilhando. Está compartilhando ou não? Não. Então, não estou compartilhando mesmo. Deixa eu compartilhar aqui. Pá. É isso, né? Não estou vendo. Ah, sim. Beleza. Assim, essas são as habilidades, tá, Gustavo? Mas tem algumas, assim, que elas são mais prementes, né? Uma delas diz respeito à tecnologia da informação. Eu acho que até que a gente já conversou, se está no 5º semestre de administração, obviamente é meu aluno, então a gente já deve ter perguntado, né? Saber fazer dashboard a partir de planilhas Excel. Principalmente, aí tem uma coisa muito mais de arte e empatia. Saber como é que o teu diretor, o teu gerente, vai querer enxergar os indicadores de desempenho que estão conectados a bancos de dados que são atualizados minuto a minuto, né? E o gráfico vai mudando a partir do Excel, né? Tem a ferramenta Power BI, tá? Que é o Excel, mas é uma ferramenta da Microsoft que utiliza o Power BI para fazer o dashboard. E também Internet das Coisas, saber um pouquinho de RFID. Tu não precisa saber programar, tu não precisa saber quais são as linguagens, o que tu precisa saber é quais são os requisitos e quais são as relações do que tu precisa ter dentro da área de supply chain. Essa área de TI, ela vai ser muito solicitada, principalmente como um apoio à tomada de decisão, tá? O outro aspecto, assim, falando de soft skills, tá? É uma experiência que a gente fala que é a experiência de vida. Digamos assim, ao lado um pouco mais daquilo que tu sofreu na tua vida, né? Que tu acaba incorporando aquilo e dizer, né? Aquela percepção assim, puxa, eu jamais faria isso com alguém que, né, que seja meu companheiro de trabalho e tal, né? Isso também, essa soft skill é uma coisa muito interessante, né? E o que o professor Maricê falou, né? Hoje, o Triple Bottom Line ele está se sobressaindo como mais uma habilidade sendo requisitada. Então, eu falo assim, eu acho que todo gestor de supply chain ele tem dois tipos de atributos. Os qualificadores, que o predispõem a participar de um processo seletivo de crescimento na empresa, e um classificador, que posiciona ele no ranking, né? Eu diria que o Triple Bottom Line e TI, né? E essa experiência de vida são os classificadores. Os qualificadores que te qualificam é saber inglês, né? Saber inglês, ter uma boa habilidade de negociação, conhecer logística na sua intimidade, né? E, obviamente, ter o aspecto de liderança. São mais ou menos esses.
Eu só vou dar um palpitinho, tá? As empresas contratam pelas suas habilidades técnicas e elas demitem pela falta das suas habilidades comportamentais. Então, trabalhar em equipe, né? Assertividade, ou seja objetivo, seja claro, olhe para a mesa do lado, contribua, entenda a cultura da empresa. Isso ajuda muito na permanência. Quando a gente faz uma entrevista, o seu currículo vale muito, mas os 3 meses de convivência com a sua turma, com o seu chefe, com os seus subordinados, é o que vai definir a sua carreira. Muito bem. É muito interessante, eu estava lendo um relatório hoje da HSM, que mostra a importância para todos os profissionais de sempre estudarem. A gente chama esse termo de lifelong learner. Então, para qualquer área. Eu estava lendo um relatório de marketing, mas para qualquer área a gente tem que se renovar, se reinventar, porque são termos sempre novos, né? Que foi o que vocês trouxeram aqui. A questão do Triple Bottom Line, a questão das ESGs, que são cobradas das empresas como um todo, né? E eu vi também a questão, acho que a Marineide deve comentar muito com vocês, do antifrágil, que é uma skill muito interessante, que ela vai além da resiliência. É eu ser resiliente, mas também assumir as minhas fraquezas e vulnerabilidades. Sim. E foi um pouco do que vocês falaram aqui na palestra, foi bem enriquecedor mesmo. Muito bom. Obrigado, Mariana. Eu tenho uma questão também, eu estava lendo hoje, estava vendo uma entrevista na CNN com a Paola Carosella, e eu vi ali a questão do hiperlocalismo, né, de desenvolver os fornecedores cada vez mais próximos, no caso dela, um restaurante, no caso de uma empresa global, essa questão de desenvolver pequenos produtores. Aí eu queria entender com vocês, se vocês têm alguma coisa que vocês leram sobre hiperlocalismo, que eu vi que é uma tendência também, e que deve ser uma tendência na área de vocês, né? Também, com certeza. Você viu que a gente só muda de nome, né? Se a gente pensar no que a gente conversou sobre simbiose industrial, é claro que você está falando de um restaurante, né? Mas é o que as empresas estão procurando, porque além dessas questões de um fornecimento mais próximo, mas do desenvolvimento também do fornecedor com contratos de longo prazo, você tem uma relação com a comunidade diferente, né? Você tendo diversas alternativas de oferta de emprego, a comunidade também ajuda você a crescer. Então, se você tem um fornecedor, você tem uma empresa ali trabalhando em sequência da outra, você vai montando uma grande área econômica em que traz benefício para todo mundo, e nós vamos depois falar no Tríplice Bottom Line de novo. Nós estamos falando do econômico, do social, né? Não tem por que a gente não pensar em coisas assim. E isso aí não se aplica só a grandes conglomerados, mas a questões um pouco, talvez, de menor porte, mas de importância vital para alguns lugares, né? Não tem dúvida. Os condomínios logísticos também, né, mais para a nossa área, é o que está acontecendo, né? Pessoal juntando para fazer sinergismos, né? E aí o Porter fala lá atrás, chama isso de clusters. Hoje em dia em logística tem as plataformas logísticas também que buscam agregar todos os operadores, né, todos os membros de uma cadeia de suprimentos da área de transporte em um só local, né? É o hiperlocalismo, né? Basicamente isso. E, aliás, plataforma logística é assunto lá do pós-graduação. Se alguém quiser, aí a inscrição é só chegar lá que a gente vai falar sobre isso, né, Maricê? Sim. E muito interessante, porque esse assunto, por exemplo, né, a gente vê muito, por exemplo, eu sou da área de marketing, eu, a professora Raquel, mas a gente não vê mais tudo separadinho, porque
Com o crescimento dos e-commerce, cada vez mais a gente vai precisar de logística, né? E a questão também da notícia da semana passada, que a China superou as vendas no online versus offline. E aí, outra coisa que eu queria verificar com vocês, tem uma pergunta do Gustavo, ele pergunta por que o salário Estados Unidos versus Brasil é tão discrepante. Disponibilidade de emprego. Deixa eu te falar uma coisa, Mariana. Tu sabe que eu falei, né? Estava falando na palestra que tem empresas que têm filiais aqui e no Rio Grande do Sul, tá? Tem uma empresa de computadores que eu não vou mencionar o nome, né? Mas que ela tem filial no Rio Grande do Sul e aqui, e os salários do Rio Grande do Sul são 40% menores que os daqui, né? E até 2014, ela estava instalada em São Paulo já fazia uns 6, 7 anos. Até 2014, ela não recrutou ninguém em São Paulo. Trouxe toda a gauchada para cá. Uhum. Resultado, os gaúchos invadiram São Paulo. Mas assim... né? Mas assim... eu percebo... na pós-graduação na Mackenzie. Então, eu percebi isso. Eu percebi esta redução de salário por falta de oportunidade de emprego. Eu também estava dando consultoria no interior do Rio Grande do Sul. Para ter uma ideia, Mariana, lá no interior do Rio Grande do Sul, a gente eu tinha um gerente de logística que ganhava, na época, R$ 2.800. Esse mesmo emprego em Porto Alegre ganhava R$ 5.000. E em São Paulo, em Jundiaí, na empresa de Jundiaí, que era do mesmo grupo, a pessoa ganhava R$ 11.000. Só para tu ver a discrepância. Por quê? Porque tinha falta de oportunidade de trabalho, né? E uma economia fraca, uma economia muito fraca, com baixa demanda. Quando tu tem baixa demanda, tu acaba não vendendo bem. Então, tem que fazer uma gestão, tem que buscar uma liderança baseada em custo, segundo o Potter, né? E aí, baixa o salário, né? Com os Estados Unidos e Brasil é a mesma coisa, né? Lá tem bastante oportunidade de emprego, quem se dedica lá consegue, né? Claro que não tem um aparato de rede social aqui, mas tem emprego. Quase que eu falo mês passado, mas faz exatamente um ano. Eu tive nos Estados Unidos e o salário, por exemplo, do motorista de caminhão no Arizona é 60% do que é no Texas, né? Então, a gente tem questões mercadológicas, mas o número final, a gente tem que levar em consideração que aqui no Brasil, se a gente olhar pela visão, pela lente do trabalhador, é uma coisa. Quando a gente olha pela lente do empregador, é outra. Então, hoje um funcionário, um motorista aqui no Brasil, para ele levar R$ 1.000 para casa, eu estou só colocando como exemplo, ele está custando R$ 1.600 para a empresa. Diferentemente do que acontece lá. Nós temos uns encargos extremamente altos. Quando a gente conversa, por exemplo, o Paraguai está fazendo um programa chamado Empresas Maquiladoras, né? Que é uma réplica do que acontece na fronteira dos Estados Unidos com o México, que ficou um programa meio apertado pelo Trump, mas deve voltar, que é o seguinte, né? Usa o custo da mão de obra barata do México, vem os componentes da China, monta a televisão do lado de cá, o México exporta para os Estados Unidos e Canadá, né? Estão montando aviões no México. O que está fazendo o Paraguai? Ele tem energia elétrica, que ele pode garantir preço. Ele tem metade de Itaipu, né? Está fazendo a mesma coisa. Tem empresas indo para lá, com mercado aqui no Brasil, e quanto custa um funcionário no Paraguai? 8% a mais do que ele leva para casa. Quanto custa um funcionário aqui no Brasil? É só olhar, por exemplo, o que deve estar passando a Hyundai em Piracicaba, quando quer pegar alguém e mandar para algum lugar, ou trazer um trabalhador lá de fora. Você manda um funcionário aqui do Brasil lá para fora, ele não quer voltar. Porque a hora homem para montar o HB20 em algum lugar, de um produto mundial, tem que ser a mesma coisa aqui. Só que esse cara vai lá e leva para casa mais do que o trabalhador brasileiro, porque uma parte fica engolida pelos nossos tributos. Olhem as negociações sindicais. Está se lutando mais pelo valor do ticket de restaurante do que pelo aumento. Porque cada real a mais no seu ticket de refeição
é um grão de comida que você está levando. Cada R$1 a mais do seu salário, você só está levando 60 centavos. 40 está ficando em tributação. Então, a gente tem que olhar pelos dois lados, o quanto o motorista leva para casa, mas o quanto ele custa também para a empresa. É dificílimo explicar para gringo, é difícil você explicar para gringo que aqui no Brasil se trabalha 11 meses e você tem 13 salários e mais um pouquinho. Né? E aí ele diz assim, por que não junta tudo e paga nos 12 meses? Por que tem que ter 13º? Por que você, quando tira férias, recebe 1/3 das férias a mais? Quando ele faz a conta, fala assim, e tem um mês de férias, trabalha 11 e recebe 13, por que não junta tudo e paga 1/12? Aí nós vamos discutir outras questões. Né? Mas como é que você explica isso para o investidor lá de fora? Pois é. Gente, esse debate que nós tivemos hoje aqui é super importante, até para vocês como oportunidade no mercado de trabalho. Eu falo que se eu fosse começar de novo, eu iria para a área de logística, que é onde tem as maiores oportunidades de crescimento nos dias de hoje. E assim, nós temos que estar preparados para os super apps que estão vindo por aí, né? Vai vir a chegada forte do Alibaba no Brasil. Eles vão ter que ter hubs de entrega, porque o nosso país é continental, que é como eles trabalham na China. Eles entregam na China, a China é gigantesca, eles estão vindo para cá. E o que a gente leva em vantagem, por exemplo, o Magazine Luiza, é que tem loja física. Então, a gente tem que ficar muito esperto. Já entende das coisas e tem muita oportunidade. Que foi o que o professor Maricê e o professor Mauro mostraram para a gente hoje. Né? Não é à toa que o Mercado Livre acaba de pintar o 6º avião de amarelo. Imagina, o Mercado Livre tem 6 aviões cargueiros no Brasil. Quem era o Mercado Livre há 5 anos atrás? Para a gente poder imaginar, né? E está chegando na sua casa, na minha, de qualquer jeito. A última milha que eu falei lá no Nepal, que era carregado alimento no ombro de alguém, está chegando na sua casa. Você nem sabe, é um motoboy, é o cara que está fazendo o bico. De domingo aqui no condomínio desce gente de bermuda e camiseta para fazer a entrega. Daí a pouco chega um carro do correio. É isso, esse tipo de coisa nós não vamos perder, que é a conveniência de comprar e receber em casa. Com drone, possivelmente, também, né, Maricê? O drone vai ser o próximo passo. Vai ser o próximo passo. Não sei de que jeito, mas vai. Utopia de ontem é realidade de amanhã. E em logística é muito rápido isso, né? Gente, os comentários aqui são elogios, né? Então, realmente, assim, muito obrigada. Eu acho que o sucesso aí da palestra, acho que todo mundo gostou. Eu acho que isso só mostra que a gente, talvez, nós devêssemos pensar em estender isso, né? Acho que por um outro momento, porque eu acho que é um tema extremamente relevante. Né? Então, muito obrigada, né? E, enfim, algumas pessoas, a gente sabe que alguns dos nossos alunos têm aula, então algumas pessoas já saíram, né? Mas, enfim, eu acho que foi uma noite extremamente agradável, que nos instigou, nos deixou muito curiosos, né, professor Maricê? Então, agradeço muito por essa oportunidade desse bate-papo aqui com a gente. E esperamos alunos e novas turmas. Sim, com certeza, porque temos ótimos professores já no nosso time, então, quem tiver interesse, gente, quiser mais informação, entre em contato conosco, né, que a gente passa maiores detalhes, a gente passa mais informação, né, fiquem aí super à vontade para nos acionar. Obrigado, pessoal, pela oportunidade. Desculpa ter sido muito rápido, mas o assunto é embriagante, né? Embriagante mesmo. Eu também agradeço a oportunidade de compartilhar esse tempo aí com o professor Maricê. E assim, o pós-graduação está aí. Se vocês quiserem saber mais, está aí. É só se inscrever que está tudo certo. Nos encontramos lá. Abraço, saúde a todos. Muito obrigado.